Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra que aparece ali sobre Deus é Elohim. E essa palavra é um plural, mostrando a presença de divindades. Algumas pessoas, tentando descaracterizar o todo, o contexto bíblico integral, têm proposto que quem se apresenta ali na criação dos homens são os anjos. Mas isso é absurdo, porque os anjos eles estão abaixo, muito abaixo de Deus. E ele estava falando de igual para igual com alguém ali. E isso continua no versículo 26, quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós percebemos o plural. E ao longo dos tempos, Deus ele começa a se revelar para o seu povo. E a Bíblia vem como sendo uma revelação progressiva. Eu acho muito curioso ali que Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio ele já estava lá. Quando abre-se então a cortina relacional que nós chamamos de espaço e tempo, Deus estava presente ali. A Trindade já estava lá. A pergunta que eu faço: onde a Trindade estava? Se eu disser assim, a Trindade estava nos céus, é uma resposta errada, porque a Bíblia fala que Deus criou os céus. Se eu falar da mesma coisa com relação à terra, que Deus estava na terra, também não vale, porque Deus fez a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. E se eu pensar que Deus habitava literalmente num tempo chamado eternidade, eu vejo que Isaías fala o seguinte, que Deus é o Pai da eternidade. Moisés, escrevendo o Salmo 90, diz o seguinte, que Deus é Deus desde a eternidade, de eternidade a eternidade, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele não tem começo nem um fim de dias. Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus é maravilhoso. E aí eu começo a perceber por essas escrituras que Deus ele é o construtor de tudo. Ele fez toda a matéria. Então eu percebo que ele não é material, mas ele é um ser espiritual, superior. Eu vejo que Deus ele criou essa relação de espaço e de tempo. Portanto, ele age fora do espaço e do tempo. Nabucodonosor, quando ele reconhece que Deus reinava, ele fala o seguinte: o seu reino é um reino sempiterno, um reino que não tem começo e não tem fim. Deus é atemporal. Deus não envelhece, Deus não muda, Deus não tem ruga, Deus não é vencido por nenhuma dessas circunstâncias. E ele vem se revelando ao longo da sua palavra. Ele vem colocando algumas pistas, alguns sinais. Moisés, em determinado momento do seu ministério, ele fala o seguinte para o povo de Israel: Deus levantará no meio de vocês, israelenses, um profeta semelhante a mim, a ele eu vi. Falando de Jesus. E quando eu corro um pouco mais para frente e entro no Novo Testamento, eu percebo João escrevendo bem no comecinho do seu evangelho para descrever quem Jesus Cristo é. E ele fala o seguinte sobre Jesus, sobre o Verbo encarnado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Alguém diferente do Pai, mas que estava com o Pai. No princípio. Lá no começo, lá no Gênesis. Lá quando os judeus falam Bereshit, o começo das eras, Jesus estava lá. No princípio era o Verbo. Eu me lembro uma vez uma pessoa explicando esse texto aqui no português, a tradução João Ferreira de Almeida, que primou por colocar o seguinte: no princípio era o Verbo, não no princípio foi o Verbo. Porque se a palavra fosse foi, é um pretérito perfeito, então Jesus teria sido superado. Mas aqui, para descrever Jesus, é um pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus.
E aí quando a gente corre um pouquinho mais ainda, nós percebemos que João, ele fala abertamente, ele não faz mistério nenhum sobre a encarnação do verbo vivo. Versículo 14, e o verbo se fez carne. Eu acho isso maravilhoso. Como pode a Trindade, agora Jesus Cristo, ele encarna. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu me lembro, lendo esse contexto aqui, a revelação para o povo judeu, para eles entenderem que Deus estava falando. Deus havia lá na velha aliança feito um tabernáculo. Deus falou para o povo: sede santos, porque eu sou santo, eu vou habitar no meio de vocês. Façam então essa tenda, façam então esse tabernáculo para mim. E agora Jesus, ele vem, e a Bíblia fala que ele habita entre nós. Muito superior a qualquer tipo de material. Jesus, ele se encarna, e a Bíblia fala: e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então Jesus começa a andar entre nós, e eu fico pensando, como será que as pessoas olhavam para Jesus? Como será que as pessoas olham para Jesus hoje? Será que olham para ele apenas como mais um herói? Será que olham para ele como mais um revolucionário? Eu tive um professor, ele falava isso: eu só consigo acreditar em Jesus se ele for um revolucionário, senão eu não consigo. Que pena. Que pena, ele estudou tanto e de repente ele faz uma descrição dessa forma, que ele reconhece Jesus apenas como se ele fosse um herói. Jesus transcende muito isso. Jesus é Deus. O Deus encarnado, o Deus que andou entre nós. Sabe, eu fico imaginando Jesus andando, tendo as mesmas necessidades que eu tenho, que você tem. Andando entre nós, igual. Chorando, sorrindo, tendo bastante alegria, mas também tendo bastante tristeza, irritação. Como nós entendemos Jesus? Quem Jesus Cristo é? O apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua carta aos irmãos de Colossos, aos Colossenses, que Jesus Cristo é o retrato de Deus, que Jesus, ele é a imagem exata do Deus invisível. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele é questionado, quando ele é indagado, quando ele é ali, entre aspas, pressionado por um dos seus discípulos: mestre, mostra-nos o Pai. Ele fala o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Você está tanto tempo comigo, você está me vendo. Quem me vê, vê ao Pai. Eu fico imaginando como que deve ter bugado a cabeça dos discípulos. Como assim? O Deus que estava ali no trovão, o Deus ali que se manifestou no meio de uma sarça ardente, o Deus que era temido no Velho Testamento, agora está andando junto com as pessoas, caminhando com elas, tabernaculando com elas. Sim, Jesus estava ali. E muitas vezes nós entendemos Jesus de uma outra maneira, de uma outra forma. Quando eu começo a olhar um pouco mais de perto para os escritos bíblicos, especialmente para os escritos paulinos, eu vejo o apóstolo Paulo entendendo isso, entendendo aquilo que Jesus Cristo veio fazer. E ele fala o seguinte: eu quero copiar ele. Ele veio dar exemplo para que eu possa seguir as suas pisadas, e eu vou seguir as suas pisadas. E aí então, na sua carta, uma carta bem emblemática, um dilema, porque ele estava preso, mas ele escreve uma carta da alegria e da satisfação. E ele fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, depois de ele colocar suas credenciais e, numa linguagem bem aportuguesada, ele dizia o seguinte: eu era o cara na religião, eu tinha tudo lá, eu não tive só um passado importante, eu estava vivendo bem, tinha uma projeção do futuro, porque eu era irrepreensível. Então ele vem no capítulo 3, versículo 7 em diante, dizendo: mais do que para mim era ganho, a posição que ele estava, o status que ele tinha, reputei-o por perda, por amor de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Eu fico imaginando Paulo olhando para isso e fala: cara, eu considero isso como uma porcaria, como um nada, porque eu quero conhecer a Jesus, eu quero conhecer a Cristo. E ele continua: e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A parte A do versículo 10, para conhecê-lo. Oséias, ele faz um chamado, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos conhecê-lo cada dia mais. E eu fico pensando, qual que é o nível? Se eu fosse para um tribunal agora e fosse julgado por isso, e tivesse que responder quem Jesus Cristo é, o que eu falaria? O que eu falaria? No Evangelho de João, capítulo 17, que foi o primeiro que eu li,
Jesus ele está ali no momento de oração. Algumas pessoas intitulam essa oração como oração sacerdotal. Jesus ele fala o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que esse nosso início aqui, essa caminhada cristã, nós começamos a conhecer quem Jesus Cristo é, mas sem dúvida alguma ele consegue transcender a capacidade que nós temos de entendê-lo, e por toda uma eternidade vamos conhecer a Cristo. Isso é vida eterna. De fato, quando os portais da Nova Jerusalém se abrem, ali o que é destacado não é o ouro, não é o muro com pedras de jaspe e cristal, não é. Mas quem está no meio da cidade é o próprio Cristo. É o Cordeiro que está ali, é aquele que se assenta sobre o trono, eles são exaltados. E Jesus ele fala abertamente aqui, isso é ter vida eterna. Sabe, que possamos anelar aqui nessa vida passageira, ilimitada, não meramente por coisas que são materiais, por bens, por recursos, embora nós precisamos de alguns deles, e Deus sabe disso, mas que nosso anelo venha a ser por conhecer a Cristo. Os reformadores, eles cunharam 5 solas, e uma delas é sola Cristo, somente Cristo. Sabe, que a gente venha realmente querer conhecer quem de fato Cristo é, porque isso é vida eterna. Conhecer o Pai e conhecer a Cristo. Sabe, que essa resposta que a gente venha se permitir entender dia após dia, para que a gente vença nossas dificuldades, nossas intempéries, para que a gente consiga abençoar outras pessoas que estão perto de nós também, para que possamos realmente expandir o reino, conhecendo a Cristo e tornando-o conhecido. Houve um movimento de avivamento que eles tinham essa frase como bandeira, e que isso possa voltar para os nossos dias: menos materialismo, menos preocupar conosco mesmo, mas preocupando-se e em conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, eterno, maravilhoso, insondável e infinito. E a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.